Nas minhas viagens pelas descobertas de Minas Gerais, conheci o seu Zé Donizete, que fabrica sinos artesanais usando uma técnica tradicional que existe desde antes de Cristo. Sua fábrica fica em Uberaba, no Triângulo Mineiro. É uma das únicas em atividade no Brasil e no mundo. Uma arte que envolve o peso do bronze e a leveza das notas musicais. Na hora que vai fundir, o fundidor está alegre, contente, porém cansado. Aí o que tem que fazer? Jogar toda a experiência daquele conhecimento para poder fazer bonito, desde o começo do derretimento, 1, 2, 3, 4, 5 horas. É o que caleja a mão, é o que faz com que o material saia perfeito, bonito e com o tempo. Isso aqui é um traçado aritmético, não é matemática, é aritmético. Porque nem tanto o pessoal hoje, nem com computador, não conseguiram roubar o desenho, que isso aqui é um segredo, né? Sempre gostei de ouvir histórias. Desde menino, aprendi que só conta história quem tem história para contar. Hoje vivo atrás de memórias, de personagens, de relatos temperados com mineiridade. Ainda sou menino curioso, viajando por Minas Gerais. Olá! Conhecer e apresentar Minas Gerais é uma grande alegria. Voltar a lugares, rever pessoas, ouvir novas e velhas histórias. Uberaba, no Triângulo Mineiro, tem uma das únicas fábricas de sino artesanal em funcionamento no Brasil e no mundo. Ela foi criada na década de 80 pelo Sr. José Donizete, que aprendeu a arte com um mestre italiano em São Paulo. Fazer sinos é uma arte. Envolve técnica, cálculo, trabalho pesado e uma boa dose de paciência. Vem comigo conhecer a história do Zé Donizete e da sua fábrica de sinos artesanais. Um processo que mantém a tradição de antigamente, que vai da forma até a torre da igreja. E aí, seu Zé Donizete? Oba, como que é, seu Sérgio? Eu quero conhecer umas histórias de fabricação de sino artesanal. Seu Zé, me conta como que nasceu essa história de sino em Minas, em Uberaba. Olha, para ser melhor na explicação, era menino. Fazia uma coisa, fazia outra e sempre pensando, precisa ganhar dinheiro, né? Aí veio a ideia, acho que eu vou para São Paulo, porque tinha familiar lá em São Paulo, na capital. Eu pego e vou para a família, né, para a residência dos meus familiares. E lá, por incrível, né, ou que seja por Deus, né, o italiano, o proprietário da fundição de sino, pegou, era o proprietário da residência onde moravam esses meus parentes, lá meus tios, meus primos. E ele pegou, vai lá, certa hora, já estava de tardezinha, chegou lá e perguntou para minha tia se não tinha um mineiro parado, assim, provisório, parado de trabalho, para poder auxiliar eles lá, que eles tinham um serviço muito grande e estava atrasado. Tem um sobrinho aqui, mas ele é da escola da Força Aérea, capaz que... E é menino, né? Só que é trabalhador e é inteligente. Aí o italiano... Era eu. O italiano pegou, olhou assim e falou, mas é muito menino, é de menor, não pode, porque eu ainda tinha 13 anos, né? Precisava pelo menos 14, né? Para poder, naquele tempo, registrava de 14 em diante. Meio salário. É. E aí, com isso aí, foi ficando. Ele falou assim que precisava de um lá. Não, vamos ver um maior, tudo, não achou. Mas precisava de um para 15 dias. Aí ela falou, não, ele é bom de escola e tudo. E o italiano falou assim, precisa para gravação de sino, precisa para ornamento, para letras, essas coisas. Então, que tem escola, porque os outros estavam lá, era analfabeto. Tinha 3 funcionários lá analfabetos. E aí, ele me levou para 15 dias de trabalho. Eu fiquei 15 anos. E com isso eu aprendi, peguei amor e tudo. Estou até hoje, já com 52 anos de serviço, de profissão. E quantas fábricas dessa tem no mundo? Existia 36, hoje não tem 12.
Por quê? No Brasil, na época, tinha 12, hoje é só 2. O meu processo, ele é totalmente artesanal, tudo manual. Mas me conta como que é o processo, esse processo artesanal. Olha, o processo artesanal, igual a pessoa que deve estar vendo aí a reportagem, eles vão perguntar, o que será esses montinhos assim de tijolo? Isso aqui é uma base para a gente começar a levantar, a erguer a forma. Que a forma é feita de alvenaria e de argila, aquela argila natural. Aqui eu tenho a base, que é a que a gente aproveita, porque essa base me ajuda aqui numa semana de serviço. Porque às vezes vem 1, 2, 3, eu já tenho a base pronta. É só refazer o que está arrancando aqui, eu tenho a base pronta. E essa aqui é uma forma? Essa aqui será uma forma. Por enquanto é só o gabarito, né? Esse aqui é o corte longitudinal do sino. Isso aqui, se eu for fechando a parede, construindo aqui, subindo essas paredinhas, até chegar em cima e fechamento aqui, será um sino. Por quê? Porque essa dimensão aqui é para um sino lá natural. E aonde que determina a sonoridade do sino? O diâmetro de abertura aqui da boca do sino, ó, o diâmetro aqui permite a exatidão da nota. E essa abertura de diâmetro sendo igual à altura do sino, o peso. Então a gente sabe, um sino de 50 quilos, nota musical Lá bemol. E qual que é a diferença do som? O senhor está me mostrando agora mesmo, quando é um processo que não é artesanal, qual que é o som que dá, e depois do artesanal. A pessoa me compra um sino aqui e leva. Mas são meio caro, né? Tudo. Mas tá feliz. Sino bonito, o som, bom, uma maravilha. Aí ele pega, passa no concorrente aí, compra um lá que é feito na conquilha, ou é feito no processo moderno, que é com areia, não é, e é com máquina, é feito com soquete, máquina e tudo. Aí o cara pega, bate o meu sino e bate o dele. Ele fala, nossa, levei uma punhalada nas costas. Quanto tempo demora normalmente um sino para ser feito? Olha, teve época, né? Isso na época das vacas gordas, né? Para fazer o sino era 6 meses. Mas isso na Europa, porque aquele clima de inverno, porque a Europa é 6, 7 meses de inverno. Nós aqui, a sorte nossa é que às vezes é 15 dias, 20 dias, então troca, né? Aí com esse clima tropical nosso, muito calor, nós estamos pedindo 30 dias. Quem são os clientes hoje? Quem que encomenda sino? Já foi. Fazendeiro? Não? Já foi fazendeiro, já foi aqueles tesoureiro, né, que pega a igreja numa certa parte para poder administrar. Agora hoje é o povo mesmo. Hoje é o povo, que junta um dali, outro daqui, outro dali. Vamos falar, o pobre é que ajuda hoje. Porque o rico, ele quando vem, ele quer administrar. No próximo bloco, a gente vai entender a relação entre o peso do sino e as notas musicais que ele produz. Trata-se de um conhecimento secular que foi passado ao longo do tempo de um fabricante para outro. Minas Gerais, Minas Gerais. Para fabricar seus sinos e o som ficar perfeito, José Donizete segue uma escala criada 300 anos antes de Cristo, mas que é usada até hoje e nenhum computador conseguiu imitar. Os cálculos são levados muito a sério para que a sonoridade seja adequada ao tamanho e ao material.
Tudo é feito com muito cuidado, calma e a boa e velha paciência mineira. Esse aqui é um sino de 1650 quilos. Por que determina? Por que é 1650? Quem que pede isso? É porque é assim, a nota musical, eu começo com um sininho de 2 kg, de 6 kg, vai para 11, vai para 16, 22, tudo é uma escala. Ele, por essas dimensões de abertura de diâmetro, a espessura da parede, né, que é o corte longitudinal, sendo respeitado, então você tem possibilidades de não errar. É só, igual falar, presta atenção, trabalha certinho, que vem o certo. O peso, ele fala, não, se pesar e der aquilo ali, eu estou mentindo. Ele pode ser um pouquinho menos, mas é mais prático e mais fácil falar que vai dar mais. Por quê? Porque ele, assim, ó, sem a coroa, aquela cabeça de proteção e de grapa, de garra, sem aquilo ali, ele tem que dar aquele peso. E agora, quando você coloca aquilo ali, para poder você fazer pega e tudo, com certeza ele vai aumentar uns 30, 40 quilos. E qual que é a altura dele normalmente, um sino desse? Ele é 1,43 m de diâmetro de boca. E ele vai dar 1,60 m, 1,65 m de altura, devido à cabeça dele. Mas a boca lá, vem até no pescoço, onde está ali, vocês estão vendo ali. Ó. Mas ali é a forma ainda. Ali é a forma. Essa é a parte de dentro do sino. Como que tira um sino desse daqui? Para tirar ele daí, precisa de a nossa ferramenta. Ele, geralmente, o certo seria fazer ele fora. Porém, o espaço nosso é pequeno, a estrutura aqui, a altura do cavalete, da ponte móvel aqui, é baixa. Então, se eu fizer ele aqui fora, depois para trazer ele para cá, não tem condição. E para arrancar o telhado e tudo para trazer, fica difícil. Então, a gente, para facilitar uma coisa com outra, então, conciliar uma coisa e outra, já faz ele no buraco. Ele vai nascer, onde ele nasceu forma, vai nascer sino. Porque aqui, ó, todo esse espaço, não tem bem, mas por que não faz isso fora? Não, tem que ser assim. Você prepara toda a forma e camada, terra dali, terra daqui, essa terra vai tampar ele. Ele vai ficar dentro do chão completamente. E cada camada de 20 centímetros precisa compactar. E a terra tem que estar úmida. Porque se ela estiver seca, ela não prensa. Ela não compacta. Então tem que ser assim. É um processo milenário. Isso aqui, ó, vocês estão 1.400, 1.500 anos atrás. Forno moderno. Eu ponho o material lá. 1 hora e meia está fundido. E agora no meu processo, 6, 7 horas, ele vai madurando, ele vai derretendo devagarinho, ele vai indo, vai conservando, vai indo. Na hora que vai fundir, o fundidor está alegre, contente, porém cansado. Aí o que tem que fazer? Jogar toda a experiência daquele conhecimento para poder fazer bonito, desde o começo do derretimento, 1, 2, 3, 4, 5 horas, é o que caleja a mão, é o que faz com que o material saia perfeito, bonito e com o tempo, não tem correria. Vamos descer lá? Vamos lá. Vamos chegar perto do menino. E por dentro, o que é aqui? É tijolo? É tijolo, esse tijolo pó de mico, porém não o pó de mico pequeno da agora. É aquele pó de mico que o pedreiro colocava 50 tijolos e ia embora quebrado para casa de cansado. Que esse outro pequenininho, o cara senta 1000 e ainda fala, não, podia sentar mais, mas é um tijolinho pequenininho. E já esse aqui é daqueles grandes ainda. A gente tem que modelar ele com a ferramenta certinho, para poder ir fazendo as amarrias certinho, as entranhas, né, que é feito com a cola, que não é bem cola, é uma argila que nós mesmos preparamos, porque ela é refratária, ela contém o esterco, né, que é o estrume do cavalo, ela contém sempre uma fibrazinha, que é o sisal. Agora, quando o bronze desce, hoje isso aqui então, é o unto, esse unto é para que eu vou dar prosseguimento aqui. Nem tanto o rapaz está cortando a ferramenta lá. Quando cortar, nós vamos colocar ela aqui para fazer esse preenchimento aqui, para vocês verem o espaço que vai ser preenchido, que é um sino falso, um sino de barro falso, que vai dar enchimento para quando vir a camisa, que vir a fêmea.
Aqui é macho, vem um falso e por fora vem a camisa, que é a fêmea. E aqui é carvão? E aqui para secar é a carvão. E por baixo? Por baixo é a carvão também, porém é mais difícil, né? Porque por cima se coloca mais fácil, mas é o mesmo efeito. Aqui também, quando essa forma estiver num estágio mais avançado, já estiver terminando, então não tem mais possibilidade de colocar o carvão por cima, então é só por baixo, para poder a gente atear fogo no carvão, vira aquela brasa, a brasa vai aquecer e vai secar o complexo. Quando estiver secando o complexo, o que for de cera, de sebo e tudo vai derreter, porém vai ficar imprimido naquele processo que é a camisa, a forma. E essa área todinha aqui, ela é coberta com terra úmida? Todo esse buraco aqui, isso aqui já é de propósito mesmo, porque isso aqui, quando a forma estiver pronta e limpa, polida, que é só fazer, vamos pôr o bronze. Não pode pôr o bronze nela se não preparar aqui, porque se jogar aqui dentro, explode, rebenta, mata até gente. Então tem que ser feito assim, camadas de 20 centímetros de terra, precisa compactar. Todo ela, até no pescoço, até em cima. E o senhor que tem 52 anos de atividade ligada, o senhor ainda emociona na hora que vê um sino? Ah, demais da conta. Nossa Senhora. Parece que fica no sangue, né? No próximo bloco, vamos conhecer a etapa final da fabricação de sinos, a fundição em bronze. Minas Gerais, Minas Gerais. Nessa conversa com o Zé Donizete, aprendi que para fabricar um sino é preciso respeitar o tempo de cada etapa. Tem o molde, a fundição, a limpeza e afinação. Um processo que exige paciência, mas isso o mineiro tem de sobra. Como que é o processo de derretimento do bronze? Olha, o processo aqui é um processo que, para facilitar, para ajudar no derretimento do bronze para o sino. Então aqui, ó, a gente pega, vamos abrir aqui a fornalha. Essa fornalha, ela é a Reverber, ela funciona, já funcionou a madeira, com o mundo de hoje, né, que tem cada vez mais purificado, mais limpo, aí veio a opção de utilizar o diesel. O diesel é com um maçarico, então do lado de lá eu já não preciso jogar mais madeira, então é o diesel. Ele entra de lá através de uma ventoinha, então estica aquilo, o ar comprime e despeja, ejeta o óleo. O óleo sendo jetado, a gente pega, bota umas labaredas de fogo até ele pegar fogo. Ele pegou fogo, é constante aquela labareda para derreter o bronze. E esse bronze não é um bronze comum, é um bronze binário. É um bronze que já foi ligado prata e ouro, que são os primeiros sinos do Vaticano, é prata e ouro a liga. E como que o senhor sabe que o bronze está no ponto? É assim, a gente pega, tem um ferro, tem uma haste de ferro e tem a haste também de madeira, que é um caibro de madeira. O porquê? O ferro é para a gente passar enquanto tem algum caroço que ainda não derreteu. Então você passa o ferro e a gente percebe que ainda tem algum caroço. Após passar aquele ferro, percebeu que já não tem mais caroço nenhum para derreter, já está todo derretido, o bronze, aí é hora da gente verificar o quê? O calor daquele material, porque existe aparelho que acusa o grau, acusa sobre o derretimento, tem todo esse aparelho, mas eu não posso utilizar porque eu estou sendo das últimas que trabalha hoje no artesanato, e é o artesanato cru, é um artesanato humano, é só a mão, é manual. E aí o que eu faço? Eu pego, coloco a madeira, é uma madeira de lei,
já apropriada, a gente passa ela dentro da lama ali, aquele caldo do bronze, então passa ali dentro e vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo, que a madeira ajuda também a purificar mais aquilo, porque se tem alguma coisa com gás, se tem alguma peça que está começando a ficar com dano de excesso de tempo de fogo, aquela madeira vai ajudar ela a virar e aí ela vai derreter o lado que não estava querendo derreter. Então é com a madeira que a gente vê. E quando a gente tira a madeira, aí vamos olhar o que queimou. Se queimou 1 metro, 1000 graus. Se acima, 1100. Agora, se é mais, tem alguma coisa errada. Quantos anos dura um sino desse? A vida inteira. Tem aqui no Brasil, eu já restaurei o sistema de balanço deles, a corda, o sistema de cabeçote deles, lá em Olinda, no Pernambuco, sino de 410 anos. Perfeito, bonito, beleza, veio tudo da Europa. Quer dizer que no Vaticano não tinha aquele de 1000 anos, agora compraram mais de 2000. Para 2000, foi comemorado agora no ano 2000. Quer dizer que se você der manutenção em tudo, o sino não acaba nunca. Cada vez mais bonito, melhor. Porque aonde ele bate, ele vai amassando, né? Que tem ali a estrutura. Onde o badalo bate, ele desse lado vai amassar um pouco e aqui vai amassar um pouco. O badalo vai corrigir o sino e o sino vai corrigir o badalo. Então aí ele começa a bater. Ele é redondo. Mas aí ele vai começando a fazer uma placazinha assim de amassado e vai adoçando o outro, né? E vai tolerando, tolerando, tolerando. Aí tem hora que ele só desbarrar lá, você já viu, não. E quando você leva ele novo, ele não tem esse tinido. Ele vai possuir isso aí depois que o badalo educar o sino e o sino educar o badalo. Porque tudo novo, a crosta de fusão vai ter que sair, o badalo vai ter que se educar também. E aonde que tem sino do senhor? Já saiu do Brasil? Tem, com comprovação, mais de 6.000 sinos. Eu fiz. Mas aqui em Uberaba, quase todas as paróquias têm. Só essas que estão em construção, que ainda não tem torre, aqui ainda não tem. Mas aqui em Minas Gerais, é quase que Minas Gerais inteira, para todo lado. O sino sente. E a gente sente muito orgulho de Minas Gerais ter uma das únicas fábricas de sinos em funcionamento no Brasil e no mundo. Obrigado pelos ensinamentos, seu José Donizete.